Olá, eu sou o Marco Betkovski, diretor de vendas e Customer Success da Manhattan Associates no Brasil, e esse é mais um episódio do podcast Siga o Líder. Neste espaço, vamos discutir o futuro da logística, da omnicanalidade, da cadeia de suprimentos e da tecnologia com os líderes do mercado brasileiro. No podcast, produzido pela Manhattan, nós vamos convidar especialistas de diversos segmentos para discutir o futuro de seus setores. O objetivo é aprender com os líderes e gerar conteúdo de valor focado nas necessidades de grandes operações. Hoje, vamos falar sobre a gestão logística no mercado de moda e, para isso, temos aqui como convidado o Mauro Friedrich, diretor de logística na Arezzo. O Mauro tem mais de 25 anos de experiência na área, é formado em administração, planejamento, logística e marketing, pós-graduado em engenharia logística e professor universitário. Mauro, seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast da Manhattan Associates. Olá, muito obrigado, Marco. Um grande prazer estar aqui com vocês. É uma conversa boa porque ela é muito insurgente, né, no momento. Temos dois pilares importantes de modificação no mercado nos últimos 2 anos, né? Um é o comportamento de consumo e o outro é o fluxo de mercadorias. E esse binômio, ele traz bastante insight e bastante necessidade de benchmarking, de planejamento, de busca do que há de novo em termos de suporte tecnológico, operacional, metodológico e por aí vai. Então, para mim é uma grande honra estar aqui com vocês conversando sobre o tema. Igualmente. Bom, a Arezzo é uma companhia líder, né, no setor de calçados, bolsas, acessórios femininos, com várias marcas, né, que também é muito interessante. Você pode dar um pequeno panorama sobre a Arezzo em números, atuação no Brasil, grandes projetos? Bem, a Arezzo é uma empresa que vai se tornar no que vem cinquentenária, né? Uma empresa que iniciou suas atividades em Belo Horizonte com um foco inicialmente fabril. À medida que a companhia foi entendendo, digamos, um pouco mais o setor de moda, ela compreendeu que para se lançar moda, né, é preciso uma variabilidade de produtos em oferta bastante grande. E isso há uma certa limitação quando a gente fala de um fabricante exclusivo para poder atender a infinidade de modelos e SKUs necessários para abastecer o mercado. Então, a companhia, nos anos 2000, mudou sua estratégia, fechou sua fábrica em Belo Horizonte e foi para a região do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, que acredito que muitos, né, já tenham ouvido falar desta região, que chegou a ser, na década de 80, um dos principais polos produtores de calçados do mundo. Então, nesta região, existem muitos negócios, né, fabris e de matéria-prima, uma cadeia de supply em geral, né, focada à produção de calçados. Então, a Arezzo instalou uma sede que hoje é a nossa matriz, que fica na cidade de Campo Bom, próximo, então, a esse núcleo produtor, e passou a autorizar a fabricação dos seus calçados para outros fabricantes, podendo ampliar, então, maior oferta, inclusive marcas. A partir daí, a Arezzo começou uma estratégia de multimarca e multicanalidade, na qual, a partir de Arezzo, nós tivemos, então, a junção da marca Schutz, que era uma marca que foi fundada pelo filho do fundador da Arezzo, né? Então, Alexandre Birman, fundador da Arezzo é o Anderson Birman. Desta fusão, né, a companhia fez o seu IPO, fez a sua abertura de capital. E a partir daí, então, começaram a surgir as marcas Ana Capri, depois a marca Alexandre Birman, a marca Fever e a marca Almi, que é uma marca hoje até que ela está bastante focada ao mercado de sustentabilidade. Então, dentro das marcas próprias do grupo, que são estas 6, cada uma tem o seu propósito de atendimento a um público específico dentro de um raio de consumo específico. A marca Arezzo é uma marca, digamos, que é, por excelência, um marco em termos de market share. Nós chegamos em alguns momentos a ter 40% do mercado de calçados femininos classe AB no Brasil.
A companhia, dentro do seu processo de expansão, buscando, digamos, um pouco da mandala, né, de possibilidade de crescimento, mais mercado, mais produto, novas categorias de clientes, ela fez um investimento numa filial americana. Então, nós temos hoje uma filial nos Estados Unidos, na qual nós inclusive com lojas próprias da marca Schutz e da marca Alexandre Birman. E dentro dessa evolução também entendeu de que o mercado de moda poderia, com a experiência tida na nossa rede de franqueados, que hoje já são de 800 lojas, mais a nossa rede de multimarcas, que são cerca de 4.000, ampliar outras marcas. Né? Então, em termos de processo de M&A ou em processo de licenciamento de comercialização. Com isso, em 2019, a Arezzo comprou o direito de comercialização da marca Vans, que é uma marca então que nós hoje distribuímos no Brasil. Em 2020, a companhia fez alguns grandes passos com relação à estratégia de negócio, no qual criou seu marketplace, o Zezemol, entendeu que mais do que propriamente, né, um grande distribuidor e um grande varejista de moda no setor de calçados, né, queria tornar-se um birô referência de moda. Com isso entrou também na economia circular, adquirindo a Troc, mas no final do ano de 2020, né, com a aquisição da Reserva, e isso realmente foi um grande pulo da companhia com relação à abrangência de produto, de mercado. Este ano, nós compramos uma marca que havia encerrado suas atividades, mas que tinha um mind share muito positivo, que é a MyShoes, e seguimos, digamos assim, hoje numa estratégia, né, de possibilidade contínua de crescimento em torno de M&A. Uma companhia que tem hoje, então, dentro desta configuração, a Arezzo & Co. e a Arenco. A Arenco, ela fundamentalmente cuida mais da parte do que tem vestuário e a Arezzo & Co. cuida mais particularmente da parte que tem calçados. Isso nós, então, formamos uma equipe de aproximadamente 4.000 empregados diretos, dentro de um contexto de aproximadamente 150 lojas próprias, as lojas da Reserva são próprias, 800 franqueados, 4.000 lojas multimarcas, né, com faturamento estimado aí na ordem de 2.200 mais ou menos ao ano. Assim, qualquer um que escuta toda essa história, né, fica imaginando como que vocês conseguem fazer a gestão, claro, em todos os departamentos, mas particularmente em supply, né, com tantos SKUs diferentes, né, com quantos pontos de venda diferentes. E eu não posso nem imaginar a quantidade de fornecedores, CDs, transit points, transportadoras e tudo isso, né? Como que gerir isso tudo, né? Quais são os principais desafios de logística, não só para a área de moda em geral, né, que certamente é um grande desafio, né? Quem não conhece não tem noção do que é logística de moda, né, extremamente peculiar e complexo, mas particularmente na Arezzo, né, com tantas marcas e produtos, o que você enxerga no passado, ou enxerga hoje, enxerga no futuro, de grandes desafios que vocês estão enfrentando? Perfeito, boa questão. Ela é muito ampla, porque eu te diria que a gente poderia elencar aqui pelo menos uma dezena de desafios, né? Vamos partir do básico, e aí eu vou remeter à frase do Goldfarb, que diz que trabalhar com moda é o mesmo que vender flores, ou você vende rápido ou fica com caule na mão. Tá? Então, a moda, ela tem uma gestão que precisa frenética, literalmente. Né? Então, toda a parte de concepção de produto, produção do produto e distribuição do produto competem com o relógio.Esse, digamos, é o principal desafio. Né? Como ter uma ideia, né? Da ideia uma criação, da criação um protótipo, do protótipo uma produção, da produção uma armazenagem, uma centralização de estoques e a partir daí uma distribuição, né? num paizão com a capilaridade que tem o Brasil. Então, nós partimos da concepção. A nossa concepção de moda, ela então, é baseada em uma expertise muito forte em termos de estilo, né? E cada uma baseada a cada uma das marcas. Nós temos aproximadamente 80 fabricantes parceiros, né, na produção desses produtos. Estes fabricantes, eles já passam a ter alguma expertise com relação a determinada capacidade em linhas, em formatos, em cabedal, digamos assim, de calçado. O cabedal é a base do calçado. Então,
Quando se tem um lançamento de uma coleção, e nós fazemos quinzenais, nós temos 24 coleções por ano na marca Arezzo, por exemplo, a distribuição aos fornecedores é de acordo com a expertise baseada com relação à estrutura, digamos, do produto. E como que funciona essa oferta? Nós temos um grande diferencial do mercado, que é uma fábrica de amostras dentro da nossa matriz. Nós somos capazes de ter um protótipo real de produto que tenha sido desenhado até as 9 da manhã, no final da tarde. Então, esta é uma grande vantagem, digamos assim, que se tem com relação à parte de desenvolvimento. Tendo uma boa sinergia com os fornecedores, e aqui eu também destaco que toda a produção de calçados das marcas Arezzo & Co são brasileiros, todos os produtos são fabricados no Brasil. Alguma coisa de bolsas da marca Arezzo e Schutz é que nós importamos, mas 100% da nossa produção de calçados é brasileira, então é algo que nos dá uma vantagem competitiva com relação ao tempo de produção. Nós hoje podemos dizer que entre a concepção de modelo e a entrega pelo fabricante, nós temos aí um lead time médio de 3 semanas, entregue pelo fabricante. Nós temos o nosso principal ponto de distribuição em função de matriz fiscal baseado no Espírito Santo. Então, nós temos aí um inbound, que é um desafio também de tempo, entre a produção, que a grande parte é no Sul. Nós temos alguma produção em Franca, temos algumas produções também em outros estados do Nordeste, mas posso te dizer que 80% da produção de calçados é no Sul. Então, nós temos uma operação muito grande de inbound e de tráfego de caminhões FTL entre Campo Bom e Espírito Santo. No Espírito Santo, nós temos 3 grandes CDs. Um CD que comercializa todas as marcas da Arezzo, um outro CD que comercializa as marcas da Vans e faz o abastecimento para o CD da reserva que fica em Benfica, no Rio de Janeiro. E temos também o nosso CD de e-commerce, todos eles com operação própria. Essa estrutura, hoje ela tem 22 mil metros quadrados. Nós hoje já estamos numa grande necessidade de ampliação que nós estamos tratando, que irá ocorrer no próximo ano. E este crescimento em termos de marcas, em termos de oferta, ele também requer, né, um outro desafio, digamos, é a parte de armazenagem e intralogística. Da mesma forma com que a produção precisa ser rápida, né, os lead times de entrega precisam ser rápidos e as operações precisam ser rápidas. Então, uma operação muito azeitada, né, e com um tact time bem desenhado é um outro desafio importante. Então, entendendo que nós temos um inbound, né, com uma celeridade muito boa, a gente faz, em média, Campo Bom, Espírito Santo em 3 dias. Nós temos alguns produtos que nós conseguimos fazer a expedição deles por cross-docking, com o qual, então, neste 3º ou 4º dia, ele já vai estar indo para o outbound, e outros que são realmente armazenados, dos quais nós, então, fazemos um picking, e a gente estaria falando aí produtos, então, dentro do CD, em 4 a 5 dias prontos para expedição, quando no momento de lançamento. No momento de lançamento eu falo mais um desafio. Logicamente que uma oferta de rede, né, ela tem uma certa ciência com relação à concomitância. Como que eu consigo, através de uma ativação de mídia social, ter um sapato que eu vou colocar uma influenciadora para divulgar do Iapoca ao Chuí? Então nós trabalhamos, né, normalmente com a data futura. Quanto que eu preciso ter aquele modelo em tal lugar? E toda a produção, toda a logística, todo o fluxo de mercadoria é baseado nisso. Logicamente, então, eu vou fazer primeiro uma produção para clientes que vão estar mais longínquos, né? E depois vou fazendo a produção dos clientes que vão estar mais próximos, de maneira que o CD também consiga atingir essa lógica. E aí a gente chega, então, dentro de um outro desafio, que é o cumprimento de lead time do outbound, né, e fazer com que esse outbound consiga atender o OTIF mais adequado dentro de uma complexidade que nós estamos falando aqui de 6 marcas, estamos falando, né, basicamente aqui das marcas próprias no primeiro momento, e de um tráfego de mercadoria acima dos 4 milhões de unidades para espécie do Espírito Santo por ano. Então, realmente é uma complexidade bastante grande, bastante forte com relação a todo esse atendimento. E aí a questão comercial, digamos assim, é essa ativação, né? Como que eu consigo ativar, no caso dos franqueados, vitrines que sejam bastante homogêneas em termos de oferta nas várias regiões do Brasil e, ao mesmo tempo, adequações de tipos de produtos que
estejam com alguma adequação melhor a uma região de frio ou uma região de calor e assim por diante. Eu só peço desculpas, eu na verdade me equivoquei claramente no número de 4 milhões. Nós para 2021 temos uma previsão de expedição de 21 milhões de pares peça no total de todas as marcas. Tá? 4 milhões eu estava com outro número de uma reunião aqui na frente, peço desculpa. Então eu acho que colocando o desafio de produção, lead time, intralogística, concomitância de recebimento e a adequação do outbound, né, já são desafios que dentro deles aí tu imagina a quantidade de variáveis necessárias para que isso gire corretamente, mas acho que em grande número dá para dar uma ideia aí para quem está nos ouvindo no que precisamos focar. Bom, Mauro, e você está falando só do processo inbound e abastecimento, né? Porque ainda tem todo o desafio da omnicanalidade, do e-commerce e por aí vai. O que você pode falar um pouquinho dos desafios desses novos canais, né? Que agora com a pandemia, né, nesses últimos ano e meio praticamente, mudou totalmente, né, os volumes, né, a penetração, a conversão, né, o que o consumidor espera, né, de cada marca. Como que vocês estão encarando esse desafio, né, historicamente, mas principalmente nesse último ano e meio e daqui para frente? Muito boa questão. Eu acho que se a gente fizer um retrocesso um pouco com relação à pandemia, eu vou falar claramente dela, havia uma lição de casa necessária de ter sido feita em anos egressos. Por exemplo, começamos a falar em transformação digital em 2018 e dentro dessa transformação digital em omnicanalidade também. Isso foi uma vantagem para nós, digamos, quando tivemos o que a gente pode chamar de marco fortalecedor do e-commerce no Brasil, né? Os números que o e-commerce do Brasil acabaram ocupando entre abril, maio e junho de 2020 eram números que eram previstos, né, mas para alguns anos à frente dentro do nosso processo de comercialização. E aí o impacto que isso deu para nós, para teres ideia, se nós falamos aí em aproximadamente 4.800 pontos de venda, nós chegamos a ter 50 abertos em abril de 2020. E isso, logicamente, então, que fez com que nosso foco de vendas e o nosso foco central de oferta fosse, então, transferido, digamos assim, para as operações de e-commerce. Nós tivemos uma outra grande assertividade, que foi uma expansão do nosso CD de e-commerce em 2019. Nós, em 2019, abrimos um novo CD, que é o que nós trabalhamos atualmente. Então, nós tínhamos saído de uma ampliação e, logicamente, que os números exponenciais de abril e maio já deixaram quase que o CD pequeno, né, face do crescimento. A gente chegou a ter meses com 300% de incremento de volumes, em alguns muito mais, né? Então, realmente foi um divisor de águas. Então, a operação B2C, nós azeitamos ela e tomamos uma estratégia um pouco diferente com relação ao mercado. Em seguida eu falo de omnicanalidade, no qual nós fizemos uma opção de pluritransportadores. O mercado, em média, trabalha com transportador no B2C de 3 a 4 players. Nós trabalhamos com 12. E fizemos isso porque entendemos que o acompanhamento perfeito para o atendimento da oferta do cliente B2C estava muito ligado ao prazo prometido e ao prazo cumprido. E, logicamente, prevendo uma assertividade de produto aí nesta questão. Com isso, dentro de toda a plataforma de sistemas, né, necessárias ali para a compra do clique do cliente, né, até a entrega final dele, nós temos um exercício muito bom em termos de aproximação de todas essas etapas, de todas essas áreas, né? Então, tem o site do e-com, tem o site de validação do pagamento, tem o site antifraude, site que eu digo aqui, sistemas, né? Isso precisa ir para um ERP, do ERP precisa ir para o WMS, do WMS precisa selecionar um transportador, que precisa ir para um TMS, que precisa dar o feedback para o cliente com relação ao produto. Então, essa mecânica de intervenientes dentro de um processo de compra digital, ela é vital. Esse foi um ponto que a gente trabalhou muito, né, com relação a isso. Então, uma vez feito essa estrutura, a gente parte, então, para a parte de entrega ao cliente, do delivery. O que eu preciso dentro de um delivery B2C?
oferecer o menor prazo e dentro do menor prazo que eu consegui oferecer, cumpri-lo. Porque a gente sabe que, diferente do B2B, os números, né, com os quais norteiam as operações diárias de um B2C, se você, durante 3 dias, tiver alguma problemática de expedição que possa comprometer o lead time de entrega no cliente, você causa uma outra consequência que é fatídica do mercado digital, que é o acesso ao saque ou aos meios digitais de reclamação do cliente. E mais atualmente, né, muito mais do que esta problemática, é uma problemática de imagem, né, no qual as redes sociais hoje não perdoam. E engraçado, Marco, que todos os produtos são importantes, né? Mas eu acredito que se tivermos aqui algumas mulheres nos ouvindo, o calçado, ele é um objeto de muito desejo, né, do público feminino. E é um público, digamos, pouco tolerante a esse produto, né? Não vamos errar porque é um público que tem essa exigência, é um público que quer o seu produto dentro do prazo. Então, a reverberação de um eventual viés de atendimento pode causar danos bastante importantes. Então, um ponto de ajuste em todos os intervenientes, sistemas muito bem ajustados e controlados e monitorados sistematicamente. É preciso que haja, né, um back-office de monitoramento, né, de todo o fluxo de pedidos. Um bom site, né, que a gente chama de site de leilões de transporte, né, no qual consiga, então, realmente traduzir qual é a melhor experiência que possa ter o cliente com relação à seleção do transportador. E dentro dessa nossa proposta de pluritransportadores, nós temos muita facilidade de não irmos junto a uma falha de cumprimento de OTD do transportador. Nós ampliamos muito o nosso controle de dashboards, né? Eu diria que a nossa operação hoje ela é baseada totalmente em estatísticas, em análises em real time daquilo que está acontecendo. Então, nós, num dia X, né, que o X-1 a gente consiga identificar, estamos com um aumento de atraso no estado do Sergipe, por exemplo, nós, ao invés de entendermos com o transportador por quê, porque não quer, nós desligamos o transportador do Sergipe e verificamos um que nós sabemos que possa estar atendendo esse lead time de maneira rápida e depois nós vamos ver a questão um pouco mais interna. O grande desafio do B2C, de maneira geral, hoje a gente fala muito de encantamento de cliente, mas não deixe o cliente perceber. Você precisa ter uma estrutura na qual todos os problemas de logística acontecem, vão ocorrer, né? Não existe uma operação perfeita, tu sabe bem disso. Agora, esta imperfeição, ela tem que ter todo o cuidado de que ela nunca vá acabar na ponta, nunca vai acabar no cliente. Então, eu acho que o B2C, ele tem, digamos assim, em termos de principais pilares, essas características. Quando a gente vai falar de omnicanalidade, bem, aí nós já entramos numa seara ainda mais complexa e ainda com mais necessidade de ponto de atenção. Então, traduzindo aqui para quem está nos ouvindo, a omnicanalidade nada mais é, de maneira muito popular, dizer, né, eu vou entregar uma mesma experiência ao meu cliente através do canal e no lugar no qual ele optar comprar e receber o meu produto. Isso é lindo, mas quando nós partimos primeiro de uma característica de produto de moda, e o nosso ainda especificamente, para a quantidade de modelos de coleções que nós lançamos ao ano, como eu te comentei, ele se torna um pouco mais desafiador, porque nem toda a lógica de estoques e disponibilidade se dá igualitária, né, em todo o Brasil, né, e em todos os canais. Então, o primeiro desafio é como que eu consigo ter uma visibilidade de omnicanalidade com acurácia? Como que eu consigo garantir, né, de que é uma oferta que eu faça para um cliente e que ele opte ou por retirar na loja ou por receber pela loja, realmente vai acontecer, né? Eu vá ter o estoque, eu vá ter aquele produto, vá poder fazer. Então, uma questão de visibilidade e acuracidade de estoque é um ponto. Segundo ponto, né, este me parece que é um grande desafio moderno, é a intralogística de loja. Porque, até então, logística, não que fosse uma área de suporte, mas era uma área corporativa na qual o entendimento de um fluxo de mercadorias realmente estava dentro de mãos profissionais em logística. Quando a gente vai para uma loja que precisa estar atento a um sistema, está entrando um pedido para o cliente retirar, está entrando um pedido para eu chamar um transportador para o cliente, para a minha loja entregar para o transportador, para o transportador entregar para o cliente para ser mais rápido, você já fala de uma operação que é nova e ela é uma intralogística, né? Ela precisa ter um fluxo, ela precisa ter
uma metodologia, ela precisa ter um procedimento, né? A loja ela se torna um CD. Ela se torna um CD. Com um processo inbound, né, o ship to store, né, com a separação, com o staging, com o packing, com o shipping, com tudo, né, reversa também, é um produto cancelado, como que você devolve esse estoque para a prateleira, né, é um CD. Exatamente. E essa é uma nova cultura, porque até então, né, a grande maioria das lojas, elas têm muito mais uma preocupação realmente na venda, e a venda é aquela venda tradicional, e aí este elemento novo da omnicanalidade, que precisa agilidade, que precisa processo, ele é um grande desafio, digamos assim, quando a gente fala de omnicanalidade. A outra questão da omnicanalidade é o fluxo novo nas lojas, né? Imagine você que, inicialmente, né, quando deu este boom em 2020 na pandemia, se uma loja que estava iniciando na omnicanalidade separava 10, 15 produtos por dia, passou a separar 100. Maravilha, 10, e normalmente estas entregas, né, pelo tipo de característica, né, de tamanho de pacote, eram muito feitas por motoboys. Então, ficou muito comum no Brasil, né, o agenciamento de motoristas autônomos e entregadores, né, sejam veículos próprios, sejam motoristas de motos, né? Estes aplicativos e estas empresas que trabalham com essa formatação de entrega são muito boas, mas elas não detêm um controle total da ponta com relação a quem é esse cara ou quem é esta cara, né, que vai pegar meu produto na loja e vai entregar. Então, nós chegamos a ter algumas situações, em algumas flagships, por exemplo, no qual o próprio movimento de entregadores que estavam coletando seu produto para entregar da loja para o cliente começou a causar tumulto, né, dentro de um fluxo normal de loja. Imagina você que, se eu tenho 50 produtos num determinado momento numa loja para serem entregues, né, e eu, em um prazo de 15 minutos, tenho 10 motoboys entrando na loja. Então, é uma outra circunstância, né? Puxa, onde é a entrada do motoboy? É novo, né? Então, muita coisa da omnicanalidade, também a gente não tem um by the book, né? De qual que é o melhor formato. E em se tratando do Brasil, que tem características diferentes do mercado internacional, isso também é um ponto de preocupação e um ponto de planejamento importante, né? E, por final, como que toda essa intralogística de lojas, né, juntamente com o atendimento para o cliente, né, consegue causar um bom encantamento. No caso do recebimento da coleta na loja, quando o cliente quer retirar na loja, né? O cliente, se comprou nessa condição, ele quer em 2 segundos entrar e sair. Ponto. Onde está esse produto? De que forma ele está? Há uma fila expressa para isso? Com quem que ele fala? Como que funciona? Como que não funciona? E, por outro lado, da entrega pela loja, também o cliente comprou nessa modalidade, porque quer um prazo muito curto. Normalmente, o prazo que hoje o cliente quer é 100 day, né? 100 day delivery. 1 hora, 3 horas. E o 100 day delivery, mesmo na omnicanalidade, né, ele tem uma complexidade importante, né? Justamente porque, à medida que você aumenta muito o número de petições de uma loja, né, e aumenta muito o número de coletas, você também acaba podendo ter alguma situação problemática de controle e cumprimento de prazo, né? É isso que a gente viu no mundo inteiro, né? A Manhattan já está fazendo omnicanalidade há 15 anos, né? O que se chama hoje de omnicanalidade era multichannel e outras coisas há muito tempo. E o que a gente sempre viu no Brasil é uma simplificação dos problemas que a omnicanalidade iria trazer. E que o mercado brasileiro só entenderia o valor de processos e sistemas mais sofisticados da omnicanalidade quando fosse tentar implementar a omnicanalidade. Então você está falando, por exemplo, de volume, né, de sair de 5, 10, 15 pedidos por dia para 100. A gente tem casos de 1.500, 3.000 pedidos por dia numa loja. Assim, claro que não são lojas pequenas, né? São lojas grandes, né? Uma Target da vida, né? um Home Depot da vida, mas Falabella, são operações gigantescas, né? Até um CD sair, tirar 3.500 pedidos por dia já é um desafio. Imagina uma loja, né? E mesma coisa com esse tumulto do shipping, né? Dos horários de corte, né? Da reversa, que eu vou querer perguntar daqui a pouco, né? Esse picking agora consolidado, não adianta mais fazer picking pedido a pedido. Agora você já tem que fazer um batch picking, né? Um picking por lotes, para poder expedir tudo uma vez por hora.
Caso contrário, você não vai conseguir expedir tudo no final do dia. Enfim, tem uma série de desafios que a gente vê e, para quem não conhece, o OMS ele tem um papel fundamental em tudo isso, de conseguir, como você falou, orquestrar todos os fluxos através de todos os sistemas, né? ERP, PDV, WMS, TMS, antifraude, pagamento, e-commerce e por aí vai. Também a orquestração, quer dizer, plugar todos os estoques diferentes, né, em loja, em fornecedor, em CD, operador logístico. Então, plugar todos os estoques, ter a camada de inteligência, qual é a melhor forma de empurrar esses estoques para os diferentes canais de compra. E, por fim, a orquestração do pedido em si, que é, eu tenho o produto, eu tenho o pedido, qual é a melhor forma de eu linkar eles? É do mais perto, é do mais longe, é do outro estado, porque também o Brasil tem a logística fiscal, né? Qual o raio, né? Qual o raio que eu consigo atender entre uma loja e o cliente, e por aí vai. Exatamente. Então e você ainda inseriu a questão do multi-carrier, do multitransportadora, que é a única forma de atender o Brasil, é a única forma, né, de conseguir entregar o serviço no prazo cada vez mais demandante, né, do cliente. Então você tem múltiplos agentes, múltiplos sistemas e agora tudo em uma hora. Exato. Não tem mais aqui next day, D+1, né? Same day também está ficando demodê, né? Não dá mais. A Raia Drogasil ela está fazendo entregas em 1 hora, entrega em 4 horas, né? E sempre ship from store, né? Sempre a partir de loja, nas 2.500 lojas dela. Mas realmente esse canal digital, que já tinha uma certa complexidade, veio a omnicanalidade para ajudar e veio a pandemia para acelerar. É uma coisa muito impressionante. Agora, tem uma coisa que você não mencionou, né, que é sobre a reversa. A expectativa do cliente, aí obviamente tem essa pitada da omnicanalidade que vem para ajudar, mas vem para atrapalhar também. Como que vocês estão se preparando, o que vocês estão vendo no mercado para lidar melhor com todo esse movimento de reversa, que no Brasil é um percentual menor do que se vê lá fora, né? Lá fora a reversa é muito maior, né? As pessoas estão muito mais acostumadas, os processos são mais fluidos para que o cliente consiga se sentir à vontade, né, de devolver mais. O que você está vendo de tendências e desafios que vocês estão enfrentando aí? Maravilha. Primeiramente, a reversa no Brasil, Marco, ainda é uma coisa ruim, porque nós não utilizamos a reversa como ferramenta de venda. Nós não utilizamos a reversa. Ofertamos a você 5 pares de calçado, receba 5, escolha 3, ganhe 10% de desconto e devolva os outros 2. Nem pensar. Né? Então, vamos dizer, né, de que eu quero traduzir com isso que nós estamos na embrionariedade máxima de processo de reversa no Brasil. Né? Nós estamos no tempo dos dinossauros ainda. Então, por ser uma coisa ruim, a tratativa dela precisa ser a melhor possível, já que o motivo da reversa é por insatisfação. Seja por tamanho, seja por cor, seja por modelo, seja por o que quer que seja. Então, um fluxo bem estabelecido, né, de rapidez de processo de reversa é vital, dependendo da política que a empresa adota. Né? Porque quando um cliente ele promove uma reversa, a primeira coisa que ele quer ter certeza é do dinheiro dele de volta ou do produto dele de volta o mais rápido possível. Então, essa mecânica, né, ela precisa ser bem conhecida também, né, na hora da compra pelo cliente, é preciso expor como isso funciona. E realmente os prazos do Brasil não são prazos nada exíguos, né, não são prazos longos, são prazos complexos, né, e é importante, então, primeiramente, ter muito claro como que é o fluxo de retorno ao cliente em função dessa devolução ruim. Em termos de logística, de fluxo de mercadoria, né, infelizmente nós não estamos conseguindo dar tração em mais metodologias de devolução que pudessem, por exemplo, culminar, né, áreas nas quais eu tenho com a concentração na hora de entrega, poder aproveitar aquele entregador, fazer a reversa, etc. e tal. Então, nós ainda estamos muito baseados no correio. Né? Basear-se no correio significa basear-se num prazo de entrega ruim, né? Num prazo de recebimento ruim. Então, você já tem que trabalhar com prazo um pouco mais engrandecidos, porque
os Correios não são bons cumpridores de lead time quando a gente fala de reversa. Essa é uma outra problemática. Sem contar a experiência também nas agências, de devolver, são filas, são horários mais restritos. Todo o processo, imprime etiqueta, etc e tal, exato. Então, eu particularmente, se eu devo admitir, 90% das vezes que eu dependo dos Correios para devolver alguma coisa, eu acabo não devolvendo. Uhum. e fico insatisfeito. Né? Ainda pode ter essa questão, né? Ou seja, né? Tu nem saberes de um cliente satisfeito em função de devolução. De maneira geral, né? O nosso índice de satisfação da devolução ele é bom. Nós temos aí um percentual médio de devolução no B2C, que ele é mais ou menos padrão de moda do Brasil, e ele não é baixo, ele é cerca de 10%, tá? Mas é um fluxo que funciona bem, acelerado pelos processos internos, não o do tráfego da mercadoria. Então, em tráfego de mercadoria, eu te diria que nós estamos atrasados. Nós estamos numa frente agora, já há uns 4, 5 meses, né, de pilotos com empresas que trabalhem, né, com reversa, temos bastante a melhorar. Mas dentro do nosso fluxo interno, né, que é o que o cliente, no final das contas, percebe com relação a recebimento de um novo produto ou de ressarcimento financeiro, a gente internamente está conseguindo ter um processo, digamos, bem adequado. Mas no final das contas, somando os dois, né, talvez pudesse ser até motivo de mais conversão de venda, um fato de uma reversa, digamos assim, de excelência. Embora eu te diga, Marco, e aí eu quero ouvir a tua opinião, eu desconheço ainda uma logística reversa de excelência, o que a gente pode chamar de excelência no Brasil. Eu concordo. Pelo menos quando eu falo com a maioria dos meus amigos executivos, né, que são correlatos à área, ainda é um calcanhar de Aquiles para todos. Então, acho que a gente tem que ser bem sincero aqui de que há muito que desenvolver na reversa. Ela ainda é um certo problema quando a gente fala do fluxo completo, né? Entre como o cliente pode devolver, qual a facilidade que ele tem para devolver no primeiro ponto, né? O que ele tem que fazer, que embalagem, né? Até a resolução, que é o crédito na conta ou um novo produto. Então, de maneira geral, eu te digo que o nosso cliente, quando responde alguma questão de satisfação com relação à devolução e à reversa, são bons os comentários, né? Mas são bons baseados nas experiências atuais. E aí é onde eu acho que temos grande possibilidade de vantagem competitiva. Os varejistas que começarem a ter melhores processos de reversa vão ter ainda mais vantagem competitiva com relação à conversão de venda, né? Então, muito bem colocado o teu ponto. Eu concordo com você, eu acho que, e você vê, eu acho que tranquilamente ainda no outbound do digital, né, do e-commerce, e agora na omnicanalidade, vê um gap aí de talvez uns 5 anos entre o que se vê lá fora, mais comumente, e o que se vê aqui. E eu acho que uma vez que tiver 1, 3, 5 grandes varejistas conseguindo entregar uma experiência de reversa boa, verdadeiramente, né, transparente, fluida, frictionless, né, sem fricção, eu acho que vai dar uma guinada muito rápida para a adoção de todo o resto do mercado. Eu acho que é um mix entre empecilhos fiscais, eu acho que tem a questão de você poder comprar num canal, devolver em outro canal, comprar num estado, devolver em outro estado, tem esses empecilhos, né, burocráticos, tem sim a questão do prazo do transporte, né, e muitas vezes, né, é a realidade, a gente acaba dependendo muito de correios, né, que tem o seu próprio ritmo, fluxos, comunicação, né, a gente não falou aqui que foge um pouquinho do tema de logística, mas da omnicanalidade no relacionamento com o cliente, né, então seja se ele quiser falar via chat, via e-mail, via telefone, via social, via voice, ou se ele quiser chegar na loja e saber do pedido que ele fez no e-commerce, tudo isso, essa omnicanalidade da comunicação, esse cliente no centro de tudo, essa visão 360 graus, tudo isso contribui para essa experiência menos que perfeita, menos que fluida. E de novo, eu acho que quando tiver alguns poucos varejistas que conseguirem entregar essa experiência, todos os outros, vai ser um efeito dominó. Muito rapidamente, todo mundo, não, agora esse é o novo patamar de experiência que todo mundo exige. Até porque, naturalmente, quem vai dar o tempo disso é o cliente, né? Então, no momento que o cliente tiver a oferta, no momento que o cliente tem essa oferta de né, tem que correr. Bom,
E, Mauro, me fala um pouquinho sobre a preparação da Arezzo nas datas importantes, né? Tem Black Friday, tem Natal, mas também para moda, né, feminina, certamente Dia das Mães, Dia dos Namorados, são datas extremamente importantes, com picos aí de 100, 200, 300% a mais do que o padrão. O que vocês fazem, como vocês se preparam para essas grandes datas importantes aí do varejo? Perfeito. Na verdade, eu preciso comentar que o nosso segmento de moda em geral, mas especificamente também na Arezzo, acho que é bastante particular, nós vivemos em peak season. Para teres ideia, Dia das Mães, para nós, na marca Arezzo, ela supera Black Friday, Natal, tudo que for. Então, digamos, a gente já conseguiu adotar uma certa cultura com relação a variabilidades exponenciais em termos de fluxo de mercadoria. Que o grande problema, na verdade, com relação a peak seasons é fluxo, não é outro, ou capacidade sistêmica, claro. Empresas que não estejam bem aportadas em arquitetura derruba sistema por excesso de tráfego, excesso de movimentação de dados na rede. Mas vamos desconsiderar a parte tecnológica, vamos dizer que está tudo ceteris paribus, está tudo ótimo. A questão do fluxo é o grande gargalo. Então, o que nós fazemos, digamos assim, de preparação para estas datas? Primeiramente, é um forecast com relação a qual vai ser o meu incremento de fluxo, não só em termos de entrada e saída, mas também de armazenagem, porque, logicamente, que o peak season ele implica em maior armazenagem, inevitavelmente. E, com isso, já buscar soluções um pouco antecipadas para esse tipo de situação, que elas vão acontecer. Então, eu só não sei quanto mais espaço eu vou precisar, ou quanto mais posições, ou quantos turnos eu vou precisar. No que eu vou precisar, eu vou. Então, a gente procura ter métricas quantitativas de forecast que normalmente nós fazemos bem. Então, eu acho que, vamos colocar receita número 1, ter uma boa capacidade de forecast para estas datas. Receita número 2, com base nesse forecast, preparar as estruturas de fluxo. Eu vou aumentar o fluxo de inbound? Bom, preciso falar com meus transportadores de inbound. Eu vou aumentar minha área de armazenagem? Eu tenho disponível? Não tenho? Onde eu vou buscar? Eu vou aumentar a minha necessidade de quantidade de recebimento. Vou ter que abrir outros turnos para recebimento, vou ter que aumentar a quantidade de equipes, vou ter que fazer alguma variabilidade com docas para poder ter docas que são normalmente para expedição para recebimento, vice-versa para expedição. Então, há condições de se fazer uma preparação prévia a isso. Número 3, para operações que tenham características de peak season e de assincronicidade, digamos assim, de demanda, é fundamental flexibilidade. E quando a gente fala em flexibilidade, não é uma flexibilidade do tipo, vou atender este pedido aqui em exceção. Não, é flexibilidade em termos, qual é a tua capacidade média de expedição e de recebimento e qual é o pico máximo que tu consegue fazer isso sem colapso. Então a gente, para ter ideia aqui em termos de B2C, nós temos uma capacidade nós temos uma capacidade nominal na nossa operação própria de uma expedição de 15 mil pedidos por dia. Na Black Friday, a gente tem previsões de entrada de 35, 40 mil pedidos num dia. Bom, o que é impossível é impossível. Eu não consigo ir de 15 para 40 mil. Mas eu consigo ir de 15 para 25, que me parece que já é uma flexibilidade bastante importante. Ou uma outra estratégia que a gente vê muito lá fora, e certamente vai começar a acontecer muito aqui, é você espalhar para suas lojas a capacidade de expedição. Falou, olha, o CD só consegue 15 a 25, mas a minha rede consegue 100 mil, um número exagerado, mas é ter as lojas como estratégia de pico também. Isso, Marco, funciona muito bem, normalmente, quando as lojas são próprias. Quando a capilaridade está baseada em franquias, que são outras empresas, ou mesmo multimarcas, ela é mais complexa. Eu te digo que, se tu me perguntares, Mauro, qual é o futuro da omnicanalidade no Brasil? Bem, é aperfeiçoar as sistemáticas de método de omnicanalidade entre empresas franqueadoras e que utilizam multimarcas como canais de multicapilaridade de venda. Perfeito. Mas nós não estamos ainda nesse ponto no Brasil também. Nós ainda temos aí algumas questões que inclusive fiscais, para essa estratégia, que é a mais assertiva. Eu concordo contigo. Mas não é o nosso caso atualmente. Então a gente realmente precisa trabalhar nessa flexibilidade.
Para isso, né, nós contamos com uma estratégia que ela é boa, porque nós recebemos o estoque do nosso CD da web em um CD nosso que nós chamamos de CD da controladora, que é esse que eu te comentei, um dos 3, que tem as marcas Arezzo, né? Então eu consigo ter um estoque da web nesse CD, que eu faço em armazenagem vertical e em grade fechada, e transfiro, né, dessa característica de armazenagem e de embalagem para o CD do ICOM na armazenagem, então, em grade aberta. Então, a gente faz uma espécie de Kanban diário, na qual, então, eu consigo ter os produtos de giro em oferta, com total saúde de negócio, e consigo também atender a um maior número de produtos expedidos com uma quantidade mais ou menos igual de capacidade de armazenagem, né? Então, uma outra flexibilidade, digamos assim, que a gente até que teve que criar um pouco mais isso na pandemia, porque, inclusive, uma ampliação diária de uma operação de com, ela é muito mais tardia, demorada e com necessidades de tempo, né, do que de uma operação B2B em armazenagem vertical, por exemplo. E, por outro lado, né, a questão das expedições, né, aí nós temos uma outra característica de mercado brasileiro, em função até de um número, eu diria, restrito de players de excelência com relação à entrega de mercadoria B2C, né, que é o alinhamento com os transportadores. Isso é vital, porque essa exponencialidade, né, que o operador lá, o transportador, normalmente tem um caminhão de coleta, imagina que é um truque, daqui a pouco o cara tem que meter uma carreta, tem que meter, né? Então, esse tipo de circunstância com o transportador tem que ser muito bem azeitado também. E devo-se dizer que, não sei o que você acha disso, mas certamente essa última milha, né, o B2C no Brasil, deu um salto exponencial de qualidade, mesmo que possa ainda ser aquém do que a gente gostaria. Devo dizer, nos últimos 5 anos, né, disparou a qualidade, o TIFF, a quantidade. Tanto que eu talvez, há 5 anos atrás, eu não utilizasse a expressão os poucos players de excelência. Nós hoje temos players de excelência, sim. Realmente comparados a operações internacionais. Mas, digamos assim, dentro de todo esse fluxo de demanda, Marco, ainda precisaríamos mais. Claro. Porque a gente não consegue, digamos assim, se eu ampliar, nós já temos então 12 transportadores, como te falar, eu não consigo ampliar para 20 esse número, né? E talvez com isso poder mitigar um pouco uma distribuição, né, um pouco mais homogênea entre cada um dos transportadores. Não, porque nós temos realmente de excelência, né, poucos transportadores e estes transportadores, dentro de uma época de Black Friday, por exemplo, são extremamente soberbados e que por si só eles já acabam propondo incrementos de lead time. Então, um outro desafio é como que eu consigo manter ao máximo o meu lead time de promessa, né, para poder atender esse crescente demanda. Perder conversão, né? Exatamente. E sem perder conversão, porque também um dos grandes desafios da omnicanalidade é a promessa correta. Eventualmente, você pode prometer 3, 5, 9, 10 dias, mas o importante é você cumprir aquela promessa. Exatamente. Né? Ainda mais um produto de desejo, você aguenta esperar se essa é a expectativa inicial. For cumprida. Se você prometer 3, entregar em 10, aí você perdeu. Mas se prometer 10, entregar em 10, você cumpriu aí a promessa. É isso aí. Bom, Mauro, foi um prazer ouvir, né, um pouquinho do que a Arezzo tem de desafio, o que vocês estão enfrentando e trilhando aí para os próximos anos, né, tanto de abastecimento, inbound, e-commerce, franquias, etc. Mas eu gostaria de encerrar abrindo um pouquinho espaço para você falar da sua trajetória profissional, da sua carreira, né, por onde você já passou, os grandes desafios que você já teve, porque a gente vai ter certamente muitos ouvintes interessados, né, na carreira de logística, na carreira de supply. Então conta um pouquinho pra gente como que foi essa sua trajetória. Maravilha. Profissionalmente eu tenho 37 anos de estrada, né? Quando eu falo de 25 é realmente em moda. Eu hoje me auto-intitulo um executivo de logística especializado em moda. Então eu iniciei minha carreira de uma maneira inusitada, né, para um cara que hoje comanda operações logísticas, que foi com vendas. Eu, como fiz uma faculdade, né, que eu considero ela multiuso, que é a de administração de empresas, né, eu
entrei cedo para a faculdade, eu entrei na faculdade com 17 anos, e eu não tinha ainda exatamente bem definido qual o caminho a tomar, né? Sempre fui um cara que gostei de lidar com pessoas, gosto de lidar com pessoas. Tem uma frase minha que eu uso às vezes em algumas reuniões executivas, que eu digo: acima de tudo, somos seres humanos, né? Então, eu iniciei a minha carreira com vendas, eu montei uma empresa de representação comercial e atuei com ela aí durante cerca de 8 anos, mais ou menos. Depois eu parti para um step de empreendedor. Então, tive algumas empresas, cheguei a ter uma rede de venda de telefones celulares no Rio Grande do Sul. Eu sou natural de Porto Alegre e fiquei no Rio Grande do Sul até 2002, quando eu vim para São Paulo. Ainda em Porto Alegre, depois dessa minha passagem aí como empreendedor, que durou algo em torno aí de 6 anos, mais ou menos, cheguei a ter uma rede de 6 lojas de telefone em Porto Alegre. Eu trabalhei com consultoria. Comecei a ter uma primeira experiência, digamos assim, dentro do segmento têxtil e de moda, com uma empresa chamada Brasil Sul, que introduziu uma estratégia de moda activewear no Brasil, com o surgimento do suplex. O Brasil, até então, ele tinha 2 tecidos, né, para activewear. Ou era o cotton ou era a lycra. A lycra perto e o cotton sua. E o suplex foi um novo produto, e essa empresa era de um casal bem visionário, e eles entenderam, bacana, né? Mas no final se tornou uma grande marca no Sul, uma marca inclusive, né, de muito desejo, e se tornou moda, né? Mesmo sendo activewear, as pessoas iam a festas com as roupas, e ali que eu comecei a ter uma vivência, digamos assim, boa com logística e moda. Em logística eu já comecei a ter, até mesmo quando eu tinha empresa de representação comercial, porque eu representava uma empresa, eu trabalhava num segmento de material de construção linha leve, para teres ideia, completamente diferente de moda, mas que era uma empresa do Paraná. E eu, então, tinha como clientes principais ferragens e lojas correlatas, né, no Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul haviam grandes players, né? Eu até posso citar o nome aqui, porque é uma grande empresa, que é a Ferramentas Gerais, a empresa do Walter Herzl, um ícone, digamos assim, em termos de oferta de material de construção linha leve, que tinha um braço atacadista que chamava-se Kircher Hillman, que os caras, naquela época, a gente está falando aí da década de 80, entregavam tiravam um pedido ainda no papel, nós não temos nem fax nessa época ainda, né? E de tarde o pedido estava sendo entregue. Eles tiravam os pedidos, iam para a sede da Kircher, a Kircher separava os pedidos e entregava até a noite no cliente. E o meu levava 12 dias. E aí nós fizemos, então, isso eu fomentei muito a empresa que eu representava, de fazer alguns critérios com relação a acordos com transportadores, né, em termos de dia de coleta e dia de entrega. Então, aí, nesse ínterim surgiu o fax, então, todo um processo, até que horário sai o fax, que horário separa o pedido, e o transportador que retira na segunda, entrega na sexta, que retira na terça, entrega na... Então, ali foi um primeiro tubo de ensaio meu, digamos assim, como ser logístico, né, como a gente chama por aí. Eu sempre tive vontade de morar em São Paulo, né? Eu também comento às vezes que a gente gosta algumas coisas para o céu e cai, né? Mas eu nunca estruturei, vou para São Paulo, não. E eu tinha um amigo meu, então, numa determinada época ali, em 2001, 2002, que eu queria muito fortemente entrar no mercado executivo, digamos, um pouco mais de foco, né? Já que então eu vinha fazendo coisas multidisciplinares, digamos assim. Um amigo meu, ele estava trabalhando na Zara e me comentou que teria uma oportunidade dentro do meu perfil, né, para trabalhar na Zara. Nada a ver com logística, né? Era uma coisa até muito mais ligada à área fiscal, era muito mais a resolução de uma problemática de qualquer coisa. Então ele achou pelo perfil, pela forma com que me conhecia, né, já de trabalho. Um pouco antes de vir para São Paulo, em 2002, eu também passei a atuar numa coisa que eu tenho o máximo gosto, né, e sempre tive desejo, que é a docência. Então, eu sou docente também há mais de 20 anos, né? Em São Paulo eu já dei aula e sigo dando aula em algumas instituições, mas Senac, Senai, Mackenzie, Instituto Europeu de Design, Faculdade de Santa Marcelina e por aí vai. É algo que eu sempre utilizei como um formato de atualização, um formato de interação com o mercado, um formato de interação fundamentalmente quando se começou a se discutir geração X, geração Z, geração Y, né? Puxa, eu preciso aprender com essa geração, né?
Afinal de contas, eu já venho de um tempo em que a questão de idade ela chegou a representar alguma coisa também de atenção, né? Dentro de uma carreira profissional. E acho que a docência me ajudou muito nisso. Então eu vim para São Paulo em 2002, iniciei um trabalho na Zara, na verdade, de maneira até terceirizada. Esse trabalho, realmente ele teve êxito porque ele tinha um objetivo e foi cumprido. E na época, na Zara, o CEO era o Pedro Janot. E aí eu nunca me esqueço que o Pedro Janot chegou para mim e disse assim, tu entende de logística? Eu digo, olha, eu tenho algumas noções, mas nunca atuei, né, digamos, especificamente em logística. Ele disse, vem aqui comigo. E me levou para a área de logística, né? Na ocasião tinha um gerente lá, etc e tal. E aí ele disse, olha, vou colocar o Mauro aqui para ele fazer um diagnóstico aqui dos nossos processos e eu quero que vocês deem aí atenção a ele com relação às recomendações, né? Aí eu me lembro que na época, como eu estava mais ligado a uma área fiscal, esse gerente perguntou, mas ele é funcionário de quem? Ele é funcionário meu? Ele é funcionário lá do fiscal? Né? Aí o Pedro disse assim, não, ele é funcionário meu. Do tipo, deixa ele fazer um trabalho. E realmente eu me empenhei muito nesse trabalho, então eu apresentei um diagnóstico, eu apresentei um plano de solução, digamos assim, para processos e métodos que eu achava que não estavam adequados, e ali comecei a ganhar experiência. Nisso a Zara me contratou, nisso então eu fui crescendo dentro da companhia. Em 2008 eu me tornei diretor de logística da Zara, permaneci na companhia até 2016, quando eu estava numa definição de carreira, e aí já justamente em função de idade, né? Em 2015, 2016, ainda se falava um pouco com relação à grande homogeneidade, digamos assim, com relação à geração Y. Né? E eu realmente, literalmente, fiquei um pouco preocupado de estar ficando velho. E eu não queria pendurar o meu blazer, né, na Zara como última empresa. Eu queria fazer mais coisas, eu queria aprender mais negócios. Né? Eu tenho saído da companhia. Na ocasião, eu estava entre realmente fazer, então, após isso, uma incursão no mercado executivo ou até de eventualmente fazer uma consultoria. Aí eu tive um incidente familiar, né, nesse ínterim. Eu pedi minha demissão da Zara no início de outubro, pelo dia 10 mais ou menos. Dia 30 eu faço aniversário, a minha mãe ela veio para minha casa no final do mês para passar o meu aniversário comigo e faleceu na minha casa. Isso realmente me deu um impacto pessoal extremamente forte, no qual eu realmente, o mês de novembro de 2016, me perguntaram o que eu fiz nesse mês, eu não sei te dizer, né? Porque realmente o Tico e o Teco eles perderam um pouco em função de um baque que eu já vinha, familiar, etc e tal. E em dezembro, né, a Arezzo começou a fazer, digamos, alguns contatos comigo, começamos a namorar, e aí ingressei na Arezzo formalmente em fevereiro de 2017, e aí estou aí hoje como diretor de logística. E nesses ínterins, né, muito permeado aí por essa questão da docência, na qual eu procuro também traduzir aos alunos nessas experiências que eu fui tomando e aprendendo com eles também as experiências que eles tomam, né, com relação à vitalidade, à jovialidade que eles têm, que eu acho que é super bacana da gente comungar. Né? Então, de maneira um pouco resumida, é isso, né? Então, hoje eu moro em São Paulo, estou então desde 2002 em São Paulo e optei em continuar morando aqui, né, porque é uma cidade que me recebeu muito bem, eu realmente tenho muito, muito prazer em hoje ser um cidadão paulistano. Mauro, parabéns pela trajetória, uma história muito interessante, certamente com toda essa bagagem que o pessoal ouviu aqui, que a gente ouviu, né, dessa história da Arezzo, eu devo dizer que foi um prazer enorme ter você conosco hoje. Seja bem-vindo da gente fazer outros episódios no futuro também. Prazer foi todo meu, Marco. Muito obrigado aí pela conversa, né? E se tivermos próximas oportunidades, pode contar comigo, que é sempre bacana a gente poder conversar sobre o tema de logística com a galera. Legal. Bom, esse foi o segundo episódio do podcast Sigo Líder. Hoje nós conversamos com o Mauro Friedrich e falamos um pouco sobre a trajetória e os desafios dele e da Arezzo. A Manhattan Associates é líder em tecnologia e cadeia de suprimentos e comércio omnicanal. Além de ter uma solução de ponta, queremos promover trocas para impulsionar e desenvolver o mercado. Nos encontramos no próximo episódio de Sigo Líder. Nos acompanhem também em outras redes. Estamos no Facebook e no LinkedIn com conteúdos diários. Obrigado pela audiência e até mais.